Portugal. A última exposição desse porte de Ismael Nery ocorreu há 18 anos atrás. São 210 obras de arte, além dos documentos que estão sendo apresentados aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo. É um prazer de estar aqui conversando com vocês e gostaria de convidar para assistir a nossa peça muito louca. Who the hell are you guys? E atenção porque agora pode ter spoiler. Does put a smile on my face. E como fotógrafo, no meu trabalho, uma coisa que eu prezo muito é estar predisposto a surpresas. A oportunidade de fazer algo assim que eu adoro mesmo, é bater na porta das casas e ver o que tem lá dentro e fotografar. A minha experiência nesse curso, ela foi ótima, né? Porque eu aprimorei todo o meu lado artístico, deixando de ser só um técnico e sendo muito mais um artista hoje em dia. Às vezes eu sinto dentro de mim uma espécie de explosão. Uma felicidade louca pelo simples fato de estar vivo. E a sensação definitiva de que tudo tem um sentido. E de que a vida é uma coisa plena, completa. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. Ou quase. Olá, boa noite. A trajetória curta e intensa de Ismael Nery, um dos principais nomes do modernismo brasileiro, pode ser vista na maior exposição já realizada sobre o artista paraense no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Pois é, figuras andrógenas e provocativas, erotismo, contradições e ambiguidades fazem parte da mostra Feminino e Masculino. Ele era um artista controverso por vários motivos, né? Ele era um poço de contradições, porque ele era católico, apostólico romano, membro da Ordem Terceira de São Francisco, e ele era um dandy, narcisista, casado com uma mulher muito bonita também, a Adalgisa Nery, morreu muito moço, de tuberculose, aos 33 anos de idade, né? E ele consegue, nesse curto espaço de tempo, deixar um volume muito representativo de obras. Mas, sobretudo, um homem que desafiava a moral católica. Nas discussões, no debate de intelectuais, na casa dele, nas rodas de intelectuais, defendia ardentemente o catolicismo. No entanto, como artista plástico, praticava o contrário da moral católica. E um artista que já falava de gênero naquela época, né? Tem muitas figuras andrógenas na obra dele, você não define direito se é bem homem ou bem mulher. Isso a gente vê mesmo nos autorretratos com a Adalgisa, nos retratos da Adalgisa, nós notamos como a Adalgisa é pintada muito parecida com ele e ele pintado muito parecido com a Adalgisa. Ou seja, para criar mais do que uma ambiguidade, uma ambivalência. Quem é o homem, quem é a mulher nesse casal? E tem a questão até também de questões étnicas, né, raciais, porque ele coloca uma mulher nua branca sendo abraçada por um homem negro, isso em 28, que é uma situação até hoje cria problemas para certos racistas brasileiros, né? Esse é um autorretrato muito importante no conjunto da obra do Ismael Nery. Entre as 210 obras de arte apresentadas nessa exposição, não somente porque ela contraria a escala, o tamanho com o qual Ismael Nery costumava pintar, ele era um homem, sobretudo, dedicado aos pequenos formatos, e, além disso, é um autorretrato magnífico com os elementos chagalianos e surrealistas que ele vai explorar no final da vida, que são as duas cidades preferidas dele, né? Paris, de um lado, com a Torre Eiffel, o Pão de Açúcar e a Enseada de Botafogo, do lado esquerdo. Mas vejam bem que é um autorretrato, mas há três rostos. Há o rosto de uma mulher que se aproxima dele
e um rosto de um homem que se aproxima dele. Quase um triângulo amoroso nessa obra aí. Ele não gostava de ser... não se considerava um artista. Ele não se diz artista, mas ele sabia muito bem que ele era artista. E ele experimenta todas as linguagens contemporâneas a ele. Ele não está preocupado com a questão central do modernismo brasileiro, que era a questão da identidade nacional. Ele dá as costas a essas questões que eram um problema de discussão, de debate intenso no modernismo brasileiro. Mas ele se sincroniza com o seu tempo de uma forma extraordinária, porque ele exercita o expressionismo, exercita o cubismo, exercita o surrealismo e o art déco também, de uma forma absolutamente contemporânea com essas correntes. Não existe um estilo Ismael Nery. O estilo Ismael Nery é desafiar e experimentar as linguagens artísticas disponíveis no seu tempo. Seguindo as orientações do seu departamento jurídico, o MAN reservou um espaço na exposição para maiores de 12 anos, onde estão 4 obras de maior conotação erótica que retratam cenas sexuais. E agora, cinema. Originalmente uma editora de quadrinhos, a Marvel criou um grande projeto a partir de 2008, quando lançou o primeiro filme do Homem de Ferro. Desde então, o MCU, sigla que pode ser traduzida como Universo Cinematográfico da Marvel, lançou 19 filmes adaptando histórias de heróis e vilões criados nos quadrinhos. E talvez eu possa dizer para vocês que o maior legado da Marvel nessa década é ter fugido, né, desse nicho de fãs de super-heróis para cair no gosto do grande público. Hoje, você ser nerd, você gostar de cultura pop é o mainstream. Era muito, você pensava, um público mais masculino, que gosta de quadrinhos, agora hoje todo mundo quer ver Pantera Negra. Todo mundo tem a sua camiseta do Darth Vader, do Homem de Ferro, então é legal. O Homem de Ferro foi o pontapé pra tudo, assim. Não, é assim que vai ser pro público geral. Não precisa ser algo tão soturno como o Batman, que também é uma obra de arte. O Cavaleiro das Trevas, pra mim, é incrível. Mas ele conseguiu deixar de uma forma leve. E eu acho que, pra mim, o Homem de Ferro 1 é meio que imbatível, assim. Take those headphones off right now! O bom humor do Homem de Ferro foi levado ao extremo em Guardiões da Galáxia. A fórmula de reunir mercenários com pinta de heróis e boa música deu tão certo que o grupo de personagens, que era secundário nos quadrinhos, foi até incluído no último filme da franquia. They call themselves the Guardians of the Galaxy. And a bunch of a-holes. Pantera Negra foi outra surpresa. Trouxe representatividade do público negro e um tom político que agradou. There was an idea to bring together a group of remarkable people. O filme seguinte, que acabou de estrear, Vingadores Guerra Infinita, fecha um arco de sucesso de 10 anos em que tudo está amarrado. Os crossovers comuns nos quadrinhos aqui atingem o ápice. Todos os super-heróis participam com um destaque equivalente. E a produção faturou $1 bilhão em 11 dias. Muito disso é pelo trabalho da Marvel todos esses anos, de ser muito consistente. E eu acho que muito também do planejamento do presidente da Marvel, que é o Kevin Feige, que ele é mão de ferro. Vamos juntar 30 personagens em tela e todos vão funcionar. Um dos grandes acertos da produção foi ter colocado o vilão Thanos no centro da história, dando a ele quase a dimensão carismática de um herói. But this does put a smile on my face. E atenção, porque agora pode ter spoiler. O que vai acontecer em Vingador? Porque a gente está chamando de Vingador 4, não é? Por enquanto ainda não tem título. Não tem título. O que pode acontecer diante dos fatos que deixou, aliás, muita gente mal saindo do cinema. Muita gente mal. Tinha uma brincadeira que ninguém morria no filme da Marvel, né? Então era todo porque era uma coisa mais leve e tal. Pois é, super-heróis morreram. Sim,
no plural, mas vamos tentar não citar nomes. O que os roteiristas disseram assim, ó, acostumem-se com o luto, porque a gente não vai consertar nada do que está no Guerra Infinita. Mas como explicar, já que nós temos todas aquelas mortes incríveis, inacreditáveis no fim do filme, como dizer que a gente vai ter um próximo Homem-Aranha? Como dizer que a gente vai ter mais Guardiões da Galáxia? Sim, uma das respostas desse filme vai estar no próximo agora, que é o Homem-Formiga e a Vespa, que vai estrear em junho, se eu não me engano. E ele tem o Reino Quântico. O Reino Quântico desse filme, ele é basicamente o lugar que o Homem-Formiga entra para poder fazer viagens no tempo. Então, existe uma possibilidade de que haja uma viagem no tempo no próximo Vingadores 4 que mude o curso das questões que aconteceram ali no filme ou não. Who the hell are you guys? Vendo a cena de pós-crédito, a gente já sabe do papel importante que vai ter a Capitã Marvel no próximo Vingadores. O que já é importante porque nós vamos ter finalmente uma mulher protagonista na Marvel, não é? Sim, eu acho que assim, a Marvel está preparando para ele se desprender do que foi feito aqui para começar uma nova fase com os novos personagens, desenvolver melhor o Homem-Aranha, desenvolver melhor o Pantera Negra e as mulheres também como um todo. I hope they remember you. Uau! Agora o momento balcão de empregos no Metrópolis, hein? Que tal? Tá indeciso sobre a carreira, não sabe o que fazer? Olha aí, já pensou em realidade virtual? Pois é um campo muito bacana que tem muitas possibilidades no campo das artes. Realidade virtual, realidade aumentada, imagens gravadas em 360 graus, tudo isso faz parte do que há de mais recente em tecnologia de imagens e artes gráficas, com uma forte presença nos games, no cinema, arquitetura. Cada vez mais portas se abrem em diversas áreas para esse novo meio digital que só tende a crescer. Para essa evolução, o primordial é a mão de obra qualificada, iniciando pelos cursos de formação. Aqui no Brasil, a gente foi conhecer de perto uma escola para saber como isso tem se desenvolvido aqui no país. Esse curso ele é inédito no Brasil, ele não tem referência. Aqui no Brasil a gente forma muito os técnicos, né, as pessoas que vão executar e não tem formado as lideranças criativas. Na especialização em direção de criação digital, os alunos estudam VR entendendo o potencial de negócio dele. Então como é que ele pode ser transformado num produto, serviço, estar a favor de uma marca ou de um projeto social. Já no bacharelado, na parte de 3D e efeitos visuais, eles estudam a produção de conteúdo e a exploração estética desse meio. A minha experiência nesse curso, ela foi ótima, né? Porque eu aprimorei todo o meu lado artístico, deixando de ser só um técnico e sendo muito mais um artista hoje em dia. O que está acontecendo lá fora já é o que eu estou recebendo. Eles sabem trazer o que está acontecendo agora no resto do mundo aqui para o Brasil, para esse ambiente. Então eu não acho que estar no Brasil esteja me deixando em qualquer tipo de desvantagem no ambiente de aprender tudo que é de mais novo, que é de mais recente, que é de mais avançado, trabalhando tanto no futuro quanto com uma pessoa de qualquer outro lugar do mundo. Eu acredito que o Brasil tenha que crescer nessa indústria. A verdade é que para haver maior campo de trabalho para esses futuros profissionais, é necessário que as pessoas vivenciem a realidade virtual, mesmo que a porta de entrada seja o game. Quanto mais pessoas conhecerem a tecnologia, mais pessoas pensarão de que maneira essa tecnologia poderia servi-los. O Brasil não vai perder nada para a Índia, nada para os Estados Unidos e nada para a Europa na construção de atividades que envolvam realidade virtual. Se não estamos no mesmo pé que outros países, é porque a demanda ainda não provocou a união desses talentos. Essencial para prender a atenção da nossa geração. Justamente por estar abrindo uma empresa de publicidade digital, que eu estou abrindo uma startup, que é de entretenimento entre marcas e consumidores. Então, você fornecer experiências sensoriais reais
com certeza vai fazer parte da publicidade daqui para frente. Com a experiência de hoje, você consegue levar isso para o teatro? Eu consigo muito e, na verdade, foi muita coincidência. Ao invés de fazer um cenário, você consegue fazer um mundo em que ele é inteiro um cenário e você faz parte dele. Então, seria perfeito para dentro das artes, do teatro como um todo, ou para educação como um todo, qualquer experiência que você queira estar lá dentro. Você consegue ter essa sensação de corpo e alma. É muito bom, gente. Quem sabe uma peça em realidade virtual? Seria meu sonho. Ainda falando sobre realidade aumentada, essa é a novidade do Google Maps. Os usuários agora poderão apontar o smartphone para a rua e, com a ajuda da câmera, receber a indicação do trajeto. É uma tecnologia chamada Sistema de Posicionamento Visual, que combina a câmera, o GPS e o Street View. Tecnologia. E daqui a pouco, hein? No próximo bloco tem o quê? Edgar Scandurra resgatando um pouco da história do rock brasileiro ao lado da baixista Sandra Coutinho. Mercenárias. Mercenárias. E também tem teatro com Sueli Franco. Muito louca, comemorando 60 anos de carreira. Mas ela tá bem e ela te explica tudo no próximo bloco. Eu tô começando a gostar dessa brincadeira! Uma aguinha, um café pra você? Não quero não. Você sabe que o meu gerente trai a mulher dele, eu tenho visto, ó. Mas tem uma coisa que eu não entendo. A mulher dele é lindíssima. Amor, solidão e principalmente amizade emocionam no espetáculo Muito Louca, em cartaz no Teatro Raul Cortez. As amigas Sueli Franco e Fafi Siqueira estão juntas no palco, numa peça que também celebra os 60 anos de carreira de Sueli. Detesto, Renê! Não, mentira, Tetê, você adora um remédio. Ô, Tetê. É mentira, eu adoro. Então, quando eu vou naquelas farmácias grandes, eu me sinto num shopping. O Muito Louca é uma peça sobre essas relações humanas, né? Completamente. E muito dessas duas amigas. A Tetê é uma apaixonada por uma pessoa, não consegue enxergar mais nada, né? De quem é a Janete? A Janete é uma dependente total dela, porque a Janete, ela gosta de falar, ela é meio bobinha, ela toma muita bronca da Tetê. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Não. Até nunca mais. Não, você não pode ir embora. Você esqueceu, você não pode me deixar sozinha. Mas nós somos muito amigas. Eu acho o grande barato dessa peça é essa história da amizade. Ela enaltece a amizade, né? Mesmo quando é duas amizades rabugentas, é amizade. São 20 anos que você faz terapia com a mesma terapeuta? Você tá louca. Por quê? Porque há 20 anos eu faço terapia com ela e eu falo com isso com você 200 vezes. Juntas no palco aqui, como é que é essa relação? É muito gostosa, muito gostosa. É. Duas pessoas alegres pra cima, não deixa a peteca cair. Que você não pode maltratar a única pessoa que tem paciência com você, porque TT cá pra nós. Eu sou a única, né? Sueli, falar um pouquinho de 60 anos de carreira? Sabe o que eu não sinto? Não sei o que é isso. Quando me falaram isso, foi meio susto tão grande. Nossa, já passou. Você estudou Direito, tinha pensado em fazer medicina e a tua vida tomou esse rumo, né? Isso eu sempre fiz desde criança. Agora, fazer a faculdade é aquela coisa de pai e mãe, né? Tem que fazer. Eu fazia faculdade, tinha que estar lá às 7h30 da manhã e eu já estava fazendo teleteatro. Então a gente ensaiava até às 4h30 da manhã, já fazia programa de tarde. Aí eu cheguei para a família e disse, olha, não tá dando mais. Se eu não sentir que tá bom, eu volto.
E eu nunca voltei. Nunca voltou. Trajetória, mas tem alguma novela ou peça que mais te marcou? É muita coisa. O que as pessoas falam muito pra mim é da O Cravo e a Rosa, que eu fazia Dona Mimosa, que todo mundo se lembra. E limpar o couro com carrinho de telha. Não fale assim com o seu Calixto, Catarina. Ele até que é bem cheirosinho. Aqui em São Paulo, 2 peças que eu fiz, que foi assim, 3, que foram maravilhosas, que eu não esqueço. 6 aulas de dança com o Tuca Andrada. Loucas por eles. É Brasil! E de Fortaleza, hein? Elza e Fred, que também foi uma coisa maravilhosa de fazer. Eu era assim também, bem dotada, loura, platinada. E essa Sueli Franco, com todo esse tempo de carreira, continua uma criança, né? Rindo desse Confúcio diz, quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então isso daqui pra mim é um parque de diversão. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Simplesmente morreu. Tô achando agora que quando eu chego no lugar que ela também está, ela aí se manda pra ir embora. Vou lhe dar mais 2 minutos pra se decidir. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la seu corpo dançar sem parar. Edgar Escandurra virou operário do rock, é claro. Esse é o nome do projeto que o guitarrista, cantor, compositor está tocando no Teatro do Centro da Terra. A cada apresentação, uma formação diferente, apresentando um momento da carreira. Hoje ele está aqui na bateria, ao lado da Sandra Coutinho, para trazer de volta as Mercenárias. É com vocês, então. 1, 2, 3, 4. Pense no futuro, que não é ultrapassado. O que acontece hoje, há 10 anos passados. Drogas estão velhas, cabelo ultrapassado, tudo como ontem, há 10 anos passados, alguma coisa que eu já não tenho ouvido há 10 anos passados. É o ano em que eu vivo. Trash bag. They don't try to understand. They don't try to understand. Are you trying me to another level, dear? I'm settling down, down. Leave the trash bag. Leave the trash bag. Leave the trash bag. Try to understand. I'm in a trash bag. I'm in a big trash bag. They don't try to understand. They don't try
gentleman. You cannot dance to be a gentleman. You cannot dance to be a gentleman. You cannot dance to be a gentleman. I know future. 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 Edgar Escandurra, Sandra Coutinho, relembrando aqui o início das Mercenárias. Vocês vão poder ver isso e ainda um pouco mais no show que vai acontecer nesta segunda-feira, amanhã. A partir de que hora que acontece o show? Lá no Teatro da Cena da Terra, né? Às 8h30 da noite. Às 8h30 da noite. Isso. Contando ainda com a Silvia Tape, que por problemas pessoais não pôde vir hoje aqui no Metrópolis. Isso. A gente vai com a Silvia Tape, as Mercenárias, e também tem um tributo ao Smack, do nosso querido Pumps, que são 2 shows na mesma noite, né? Sandra, como é que foi esse início com esse rapaz aqui na bateria? Bom, na verdade, ele que tirou a gente, não era porão, né? Mas era um quartinho. E a gente estava as 3, né, na época, e a gente não tinha baterista. E então, quando ele foi, ele ficou super animado, gostou muito, né? Se amou, não amou? Amor. O som, amor. Nossa, é um som incrível, né? Até hoje imagina, na época, 83, fim de 84, 82. E daí ele se ofereceu. Os Mercenários não tinha baterista. Não tinha. Daí ele se ofereceu. E então o que eu gosto muito de salientar é que assim, a questão de ele ser guitarrista e ser canhoto influencia muito na linguagem de bateria. Né? Então, eu acho que essa que a gente tocou no final, Trashland, foi a primeira música. Então, o que ele faz na bateria é mais ou menos ele reproduz os instrumentos, né? Sim. Tututé, tum, tum, prrr. Então, eu acho assim que essa característica, ela criou a linguagem das Mercenárias. Sabe assim? A gente, a guitarra, o baixo, a bateria, porque vocês incorporaram isso. Ele veio, então ele construiu. Essa bateria construiu a nossa linguagem. Então... Agora, Edgar, esse mês de maio é um mês especial para você lá no Teatro do Centro da Terra, né? Que é um projeto operário do rock. Começou você... Na verdade, é assim, é você apresentando projetos paralelos, vamos dizer assim, ao IRA, nesse tempo todo? Mas quase assim um passeio pela minha carreira, né? Tanto das colaborações, dos projetos que eu participei junto, como coisas que eu criei também, né? Como Mercenárias, como a Sandra falou, tem muitas coisas, composições nossas, mas eu adorava fazer parte da banda e estar no meu lugar, na bateria, quietinho, lá no meu canto, né? E aí tem essas coisas também. Tem uma noite que é o Benzina, que é um projeto de música eletrônica, que é no dia 28, né? Que é o último, que tem participação também do meu filho Joaquim e do Daniel, meus 2 filhos, tenho 4, são 2 deles, que também trabalham com música eletrônica, né, tudo. Tem, no dia 21 eu vou fazer uma coisa que é uma coisa mais pessoal mesmo, que é, vamos ver, um tributo aos meus ídolos, meus heróis, as minhas grandes influências, que a gente chama de lembranças afetivas, né? Por exemplo? Aphrodite Child, Demi Rousseau, Eric Carmen... Coisa que a gente nem espera, assim, ver você tocando. Você vai tocar na guitarra? Então, eu vou tocar guitarra, violão, o Johnny Boy também, que é um pianista, tecladista, toca com Ira também, vai participar, vai dar essa colaboração aí, né? E a Sandra só participa amanhã? A Sandra participa também no Benzina. No Benzina. Então, quer dizer, amanhã é Smack Mercenárias, né? São 2 projetos que a gente toca junto. Mercenárias começou antes, depois o Smack, né? Com Pumps, que a gente tem 2 discos também. E o Benzina, que logo quando eu voltei, o Edgar já tinha, né, já estava com Benzina, já era o segundo disco, segundo projeto de música eletrônica. Eu acho que a música eletrônica, de certa forma, é uma espécie de continuidade do pós-punk, né? Então eu me sentia muita vontade de chamar a Sandra, que eu acho que ela conhece bem essa linguagem do improviso e da estranheza. Não muita nota, né? conclusão. Tem novidades do IRA? O IRA, a gente, terminando esse mês do Operário do Rock, aí de maio, eu pretendo pegar uns 4, 5 dias aí, ir para um sítiozinho, alguma coisa, e compor, né? Porque eu tenho muitos temas, muitas músicas, tem poucas letras. E o IRA, esse ano, eu gravo um disco. Então, isso é uma coisa bacana aí para o nosso público aguardar aí para o segundo semestre um disco do IRA, porque desde 2007 não grava, né? É um ano muito afirmativo para você, então. Bacana, né? Com esse mês muito legal, né? Com esse Apesar projeto. dos pesares, a gente está aí na luta, né? Estamos todos nós na luta.
Muito obrigado, então. Obrigada. Obrigado a vocês sempre. Segunda-feira, então. Pode, se você quiser maiores detalhes, tem lá no centrodaterra.com.br. Você vai achar até quais são os horários, os outros shows, etc. Tem outros shows também, né? Shows. Exatamente. Incrível. Pode ver tudo lá. Bom, olha aqui, ó, agora nós vamos fazer, na verdade já foi feito, nós vamos mostrar para vocês uma homenagem que foi feita para o Paulo José, que é esse grande ícone do teatro, da televisão e do cinema no Brasil. Foi feito um documentário maravilhoso sobre o Paulo José, que vocês têm que assistir. Já estreou nos cinemas brasileiros. O documentário se chama Todos os Paulos do Mundo. Em 1937, na pequena cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, nasce Paulo José Gomes de Souza. Desde o início a gente sabia que ia ser um filme feito com material de arquivo e que a gente não ia entrevistar ninguém. Acho que a gente leu provavelmente tudo o que ele disse de 59 até 2016, em todas as entrevistas de TV, de rádio, de impresso. A gente queria que fosse o Paulo pelo Paulo, tanto que todos os textos são dele, mesmo quando não é a voz dele, são coisas que ele disse. O cinema considera o trabalho do ator uma vivência, ouvir o personagem, fugindo talvez da minha realidade. Minha terra tem palmeiras onde cantam. E vocês abrem o filme com várias tomadas de diversos filmes, de ele sempre andando, geralmente de costas e tal. O que passou pela cabeça de vocês ao colocar aquilo? Na minha cabeça passou que o Paulo está sempre andando, sempre em frente, apesar de tudo que possa acontecer na vida dele. E confundamos de tal sorte a sua linguagem que um não compreenda a voz do outro. Começa com ele falando o texto da Babel, né, bíblica. Deus que espalha todos esses homens pelo mundo, e a gente faz meio isso no filme. A gente começa espalhando todos os Paulos do mundo, de costas, andando. E aí no final a gente recolhe eles todos para entregar para o atual, né? E aí não mais de costas, mas de frente, até a gente chegar no Paulo atual. A gente chama as filhas dele com a Dina para contar, nas palavras dele, como é que ele e a Dina se conheceram, a Dina Sfar. Chama a Fernanda Montenegro para contar como o Paulo descobriu que era diretor de teatro, enquanto a gente está vendo imagens do Paulo dirigindo a Fernanda Montenegro no teatro. A gente pensou, bom, espalhamos aí o Paulo não só para a própria figura dele, mas também um pouco para os parceiros de cena, né? Eu achava que o teatro tinha que ser a imitação do real. É esse lado mágico do teatro que me envolve até hoje. Quantos filmes o Paulo fez? Mais de 40. Tem um período ali entre 66 e 68, em que o Paulo faz alguns filmes que são talvez os mais expressivos sobre o trauma da ditadura. Quando você vai rever lá O Homem Nu, do Roberto Santos, é um filme sobre a tortura, feito no calor de 68. E o Paulo faz isso pelo resto da vida, né? É impressionante como ele consegue conversar com as gerações todas. Doutor, a média não pode ser a norma. Trabalho de quê mesmo? De ator, de artista. Muitos personagens dizem frases que têm um significado que abrange o próprio Paulo. Tipo assim, a média não pode ser a norma. Ou, na vida tem que se fazer o que se sabe fazer. Sou palhaço. Isso é o personagem e é o Paulo. Exato. Exatamente. Essa é a sacada. Quando você trabalha com um corpo de materiais desse tamanho, a gente sabia que a resposta por o que quer que seja Paulo José estava nos filmes, estava no trabalho, né? E aí tem até uma frase interessante que ele fala, eu acho que até é uma frase que ele fala pro Roda Viva, que ele fala qualquer personagem tem a vida mais interessante do que uma pessoa, mas no caso do Paulo, ele é um cara que a vida dele é tão ou mais interessante do que a vida de um personagem. Às vezes eu sinto dentro de mim uma espécie de explosão. Uma felicidade louca pelo simples fato de estar vivo. E a sensação definitiva de que tudo tem um sentido. E de que a vida é uma coisa plena, completa. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. Ou quase.
E daqui a pouco tem fotografia na série que celebra os 30 anos do nosso Metrópolis. E o Cristiano Mascaro, hein, fotógrafo, o que ele andou fazendo esse tempo todo? A minha vida de fotógrafo coincide com o surgimento do Metrópolis, em 88. Eu gosto de sair muito cedo. Eu acordo às 5 da manhã ou antes, dependendo se é horário de verão ou não, porque eu quero chegar aqui no centro antes de todo mundo, com a ilusão, né, de que eu domino aqui o pedaço. Eu vivo na rua, né? Eu sou um fotógrafo pedestre. São Paulo é o cenário do meu trabalho. A cada esquina é uma surpresa. E como fotógrafo, no meu trabalho, uma coisa que eu prezo muito é estar predisposto a surpresas. A oportunidade de fazer algo assim que eu adoro mesmo, é bater na porta das casas e ver o que tem lá dentro e fotografar. A minha vida de fotógrafo coincide com o surgimento do Metrópolis, em 88. Eu gosto de sair muito cedo. Eu acordo às 5 da manhã ou antes, dependendo se é horário de verão ou não, porque eu quero chegar aqui no centro antes de todo mundo, com a ilusão, né, de que eu domino aqui o pedaço. Eu fuço mesmo, eu sou fascinado pelo cotidiano. Eu vou aonde não tem nada, eu um pouco contra a corrente. E eu descobri a fotografia justamente folheando um livro de um dos criadores da Magnum, foi fundado em 1948, se não me engano, é o Henri Cartier-Bresson. Eu fiquei muito interessado nessa forma tão sensível de ver o mundo. E daí eu resolvi ser fotógrafo. Eu fotografava muito aspectos da cidade, né? Não sei o que eu vou achar aqui, né? Mas uma janela, uma lambreta passando aqui sobre o minhocão, essa coisa toda. Até que eu comecei a ver as pessoas e descobri quanto expressivas elas eram. Foi quando eu estava fazendo um trabalho no Brás e estava passando uma daquelas ruas aí da zona cerealista e vi que havia uma série de carregadores de sacos de farinha. Essas figuras aqui me interessaram. Resultou nessa imagem que, se fossem modelos profissionais, não fariam tão bem. Foi daí que eu comecei a fazer retrato, não aguava mais. Depois eu viajei muito, ano 2000, 2000 e pouco, para 2 livrões aí, chamado Patrimônio Construído. Belíssimos livros me deram a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro para fotografar os 100 edifícios mais significativos da arquitetura brasileira. Acho que o mérito do livro, né, é dos artistas, dos arquitetos, que durante esses séculos, né, construíram o Brasil. Eu tive que somente reverenciar. Eu com minha câmera chegava lá e reverenciava os edifícios, né, foi um trabalho fácil. A gente se acostuma muito rápido, sabe, com a tecnologia. E hoje todo mundo fotografa e já me perguntaram se isso não é uma competição, se não vai popularizar no mau sentido, né, ou banalizar a fotografia. Eu acho ótimo, porque as pessoas passam a se interessar por uma expressão visual. Eu tenho fotografado há tanto tempo e minhas fotos já fizeram parte de algumas exposições, de livros, várias revistas, jornais, mas nunca elas tinham sido cenário de um programa de televisão. Nosso cenário aqui são fotos do Cristiano Mascaro. O Cristiano Mascaro, ele é arquiteto de formação, ele é um fotógrafo excepcional. Muito obrigada. Parabéns pelos 50 anos de carreira. 50. 50, né? É. 50 30, anos parabéns a vocês pelos 30 de Metrópolis. Olha aí, mais uma reportagem especial da nossa série de 30 anos do Metrópolis. E tem muito mais pela frente, sempre aos domingos. Quer mais fotografia? Então vamos lá. Cláudia Jaguaribe mostra seu fascínio pela cultura chinesa no livro Beijing Overshot. Num país em plena efervescência cultural, ela enxergou as sobreposições entre passado e presente, que ajudam a mostrar o cotidiano chinês. Foram várias idas à China antes desse trabalho nascer, né? Por que Beijing? Então, a China, para mim, acabou exercendo assim um fascínio de uma década. Porque a primeira vez que eu fui à China foram mais de 12 anos, 15 anos atrás.
E, coincidentemente ou não, eu sempre tive a sensação que tinha uma coisa que, assim, meio dominava a cena. E o que dominava a cena muito era essa questão dessa luz que advém da poluição e de um contexto que a Beijing é próximo do deserto da Mongólia. Então vem uma nuvem de poeira, de areia, na verdade, né, do deserto da Mongólia. Então essa junção dessas duas coisas cria uma espécie de uma névoa que é causada por essa combinação dessa poeira com a poluição de Beijing. E aí eu falei, nossa, aí tem, isso aí é um assunto, porque os meus assuntos eles estão muito ligados às cidades e à questão da natureza. Então, de certa forma, ali eu consegui juntar duas questões, né? A China não é unidimensional, ela tem milhões de aspectos e cada aspecto é fascinante. Então eu resolvi fazer um livro que ele não é um livro óbvio, no sentido que você olha ele uma primeira vez e entende direto, porque ele é um livro feito das camadas de percepções que na realidade eu própria fui tendo na China. E aqui no livro você montou essas sobreposições que criam essas camadas. É um pouco de trazer esse olhar do contemporâneo, da China mais atual com a China mais antiga. Então, esse livro, ele de fato ele tem uma narrativa. Então, o livro é todo dia e noite. Só que a ideia do dia e da noite é que é um dia e da noite que se confundem, exatamente como é na realidade chinesa. Além disso, o que eu fiz? Eu fiz esse livro como se fossem capítulos de cor. Então a gente começa pelo vermelho. É uma visão da China antiga e eu sobreponho essa visão com o contemporâneo. Então, por exemplo, aqui são os Budas e aqui é um Buda num shopping center. Beijing Overshoot, de Cláudia Jaguaribe, é um dos pré-selecionados para o prêmio Foto Espanha 2018 de melhor livro de fotografia. Os candidatos ao prêmio serão exibidos na Biblioteca Nacional da Espanha, em Madrid, no mês de setembro. E agora vamos sair do Brasil. Hoje a nossa Agenda Mundo está cheia de artistas brasileiros. Intervalo com uma outra bela exposição fora do país. É a abertura do primeiro Museu de Arte Digital da cidade, o Atelier de Lumière. E o artista escolhido para a inauguração foi o austríaco Gustav Klimt.
E há 50 anos, milhares de estudantes se reuniram nas ruas de Paris pedindo reformas educacionais, o fim da guerra do Vietnã, o fim do capitalismo. Estavam pedindo um mundo diferente, né? Exatamente. Enfim, um mundo diferente. Os trabalhadores também se uniram à causa e deflagraram aí greves pelo país. A polícia agiu com violência. O desejo de mudança tomou conta de outras partes do mundo e criou reflexos na música, na literatura, no cinema, Cunha Júnior. E acaba de sair um box de filmes apresentando o Maio de 68 nos cinemas. Esse é o assunto do nosso colaborador, Roberto Sadovski. A Versace está lançando agora, então, essa caixinha com 4 filmes de cineastas franceses para celebrar os eventos de maio de 68. São 2 documentários e dois filmes de ficção e eles representam talvez o melhor casamento do resultado de movimentos sociais com o reflexo deles na arte. Um deles é 1968, do Patrick Rothman, que ele meio que dá um panorama de tudo que aconteceu de importante nesse ano. Não só dos protestos em Paris, mas também da Primavera de Praga, da Guerra do Vietnã, usando personagens que vão de Che Guevara a Martin Luther King, a Jimi Hendrix, para poder contar um panorama de um ano que certamente abalou e mudou o mundo. Outro documentário, que é do Chris Marker, esse é o responsável pelo curta La GT, é uma ficção científica incrível e também é responsável pela mudança de linguagem do cinema francês em várias épocas. Il y a une double erreur dans ces situations-là. L'État révèle tout d'un coup sa face répressive, celle qui est plus ou moins diluée dans la vie quotidienne. Diluée aussi selon le quartier qu'on habite et le métier qu'on exerce. A gente vê como os cineastas, eles às vezes demoraram bastante para poder imprimir sua marca no que aconteceu nesse movimento. Um deles foi Louis Malle, que ele terminou fazendo Loucuras de uma Primavera em 1990 só. Então ele demorou esse tempo para poder talvez absorver tudo o que tinha acontecido e transformar isso em filme. Então o filme dele retrata uma família no interior da França, né, herdeiro de uma vinícola, várias gerações, e é claro que o encontro de família começa a ser traduzido em protestos e a política, obviamente, toma conta dessa reunião familiar. Então, é um modo distante de você falar sobre os eventos de maio de 68, mas é um modo também muito original e muito bacana, com a assinatura, é claro, do Louis Malle. Les communistes ont décidé de tout faire sauter, c'est clair. Non, c'est le vide du pouvoir, le vide absolu. Tout s'écroule. Et l'armée? L'armée est divisée. On ne peut absolument pas... E para mim, a cereja no topo do bolo dessa caixinha da Versátil é Tudo Vai Bem, do Jean-Luc Godard, que talvez tenha sido o cineasta mais impactado pelos eventos de maio de 68. Porque o Godard ele vinha num crescendo artístico e comercial, mas ele começava a questionar a validade do cinema que ele estava fazendo até então. Então, em 68, ele saiu nas ruas, ele protestou junto com os estudantes. Alguns anos depois, mais especificamente em 1972, ele rodou esse Tudo Vai Bem com o Yves Montand e a Jane Fonda. Então, o filme fala sobre uma greve numa fábrica na França durante maio de 68, que ela é acompanhada por uma jornalista americana e seu marido, que é um cineasta, que também foi para as ruas na época dos protestos e agora ganha vida fazendo publicidade. O que o Godard fez foi uma observação sobre os eventos de 68 de um modo muito imersivo também, porque ele rodou a fábrica com um cenário que a gente afastava e conseguia ver todos os níveis da fábrica, meio que colocando a gente do lado do público, né, mostrando que aquilo de fato era uma ficção, ao mesmo tempo que distanciava um pouco os personagens e deixava a gente mais imerso com as ideias que ele estava querendo transmitir com o filme. Então, acho que Tudo Vai Bem é o melhor filme dessa caixinha da Versátil, que traz 4 filmes retratando um momento muito importante social, cultural, político da história do mundo contemporâneo. Olha que eu estou falando de 50 anos atrás. Bon, allez, on se casse. Il n'y a pas moyen de discuter avec ces mecs-là. Et ceux qui veulent pas se faire défaire avec les provocateurs, feraient bien de venir. Allez!
Fim de domingo, fim de Metrópolis, domingo do Dia das Mães, domingo que marca os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Tardiamente, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, mas a luta pela libertação veio de um movimento muito maior na sociedade, inclusive do povo escravizado, que resistiu, reagiu e se revoltou para conquistar a liberdade. A luta dos meus ancestrais. E é a voz de um desses insurgentes que conduz a narrativa da música Crime Bárbaro, do rapper Rincon Sapiência. Rincon escreveu a letra inspirado pelo conto de Danilo Albert Ambrosio sobre a fuga do escravo Galanga. Galanga. Fugindo pela mata, ele é perseguido pelo capitão do mato. O que o Rincon deixa claro nesse clipe que vocês vão ver, lançado hoje aqui, exclusivo do Metrópolis, é que a perseguição ao povo negro ainda não acabou. Mas a gente vai continuar lutando. A música do Rincon é do seu premiado álbum Galanga Livre. Bom domingo pra vocês. Final, né? Finalzinho de domingo, E né? até terça. Até terça. Tchau, tchau. Por mim estaria tudo em paz. Minha terra, meu povo e ninguém mais. Liberdade por aqui ninguém traz. Se senhor não satisfaz. Arrependimento, isso eu não tenho. O meu movimento sempre mantenho. Escravos apoiam meu desempenho. Foi eu que matei o senhor de engenho. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, neguinho passou ali. Canela fina é pra correr. Se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou nego fujão. Pega nego fujão. Corre nego fujão. Vou embora daqui. Meu crime eu sei, não tem Gaspazes. Pega nego fujão.